Como nós estamos aprendendo a ouvir Deus falar, então uma coisa que nós temos que aprender é a orar. E você precisa compreender que para você saber que você vai ter uma oração respondida, você vai ter que ter uma oração específica, né, um propósito. E a Vivian ficou quantos anos, Vivian? Quanto? Fala todo mundo aí, 15 anos, fala aí. Com um propósito de oração. Então, uma oração sem propósito, ela nunca vai ser respondida. Uma oração, essas orações que a gente faz de manhã cedo, generalizada, ela não pode ser respondida. Primeiro, que ela não vai glorificar a Deus. Como é que Deus vai ser glorificado se você, Senhor, abençoa o Brasil? Como é que você vai saber que Deus vai responder a tua oração? Então não tem, para você, tudo, diga comigo, tudo que eu for fazer na minha vida, eu preciso aprender a administrar. Fale para administrar. Eu preciso ter controle. E para ter controle, eu preciso me organizar. Então, olha bem, você precisa se organizar, você precisa ter controle, você precisa ter foco, então você precisa em tudo. Por que na oração não? Então vamos dar um exemplo. Se você for orar agora, a maioria de nós vai orar 5 minutos, vai acabar o assunto, você vai ficar desesperado, falando assim, como é que o cara consegue orar 1 hora? Mas organiza o seguinte, minha luta no trabalho, põe lá. Aí você vai orar sobre o seu trabalho, você vai orar sobre pessoas, sobre sua capacidade de produzir, sua coisa e tal. Até uma semana você orando com uma listinha ali, ó, Deus já vai mudar a tua vida. Por quê? Porque você vem na igreja, você ora, você lê Bíblia, você vê, você ora, você já vai mudar o jeito de orar. Pera aí, eu estou orando errado pelo meu patrão. Eu estou pedindo para o meu patrão mudar. Eu estou aprendendo quem tem que mudar e pronto, você já vai mudar a tua oração. Você falou, Deus, agora sem essa lista de oração, Deus nem vai te mudar e nem vai te responder. E se você pegar, você vai ver que quando você fizer a lista, você vai ver que as suas lutas, você tem que escrever a tua luta ali, todo dia você coloca diante de Deus. E você tem que estar disposto a mudar a oração. Porque Deus não vai responder uma oração se não for segundo o coração dele. Aí você, quando está aprendendo a orar, você está aprendendo também a ouvir a Deus. Ouvir a Deus no quê? Aí você vai ouvir a Deus naquilo que Ele já falou com você. Porque antes Ele tinha falado, você não tinha ouvido, mas você entrou no ouvido, você de certa forma gravou, né? Você se alimentou, aquilo vai ruminar em você e você vai ser transformado por meio da oração. Pronto, Deus está já falando contigo por meio da oração. Você deve orar pelos teus filhos, deve orar pelo coisa também, você tem que ter essa organização. Com o tempo, querido, você aprende a organizar até na mente. Opa, agora eu vou orar por coisa, tal. Você vai aprendendo a orar até na mente, mas quem não tem em prática, pega um caderno de oração, faz uma lista. Antigamente nós adotávamos um relógio de oração. Eu estou ensinando você a orar sobre assunto, não estou ensinando você a orar. Para ensinar sobre orar, o relógio de oração é top. Até no meu Facebook, lá pode ver que na entrada dele está, é um relógio de oração. Lá ensina como é que você entra na presença de Deus. Você fica 5 minutos lá, exaltando, adorando. Depois você fica mais 5 minutos, né? Louvando, depois agradecendo, depois que você está na glória mesmo assim, agora... Vamos falar de coisa séria agora. Jesus, eu estou com um problema lá no meu trabalho. Jesus, eu estou com um problema de dinheiro. Então você vai. Aí, querido, olha bem. Nós devemos sempre estar colocando diante de Deus o nosso trabalho, nossa vida financeira, nossa família, nossos filhos, nosso ministério, tá? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre finanças. Você conseguiu colocar no telão ali, filha? Colocou?
Então coloca para mim o primeiro, de 1 a 6 acho que é, né? Olha bem, 10 motivos para você não ter dívida. Então vamos dar um exemplo assim, eu vou dar uma aulinha sobre finança para você. Finança, ela é muito importante. E você precisa administrar a tua vida financeira. Para administrar a tua vida financeira, você vai precisar primeiro organizar, colocar as coisas em ordem. Então vamos dar um exemplo. Essa aula que eu vou te dar aqui, vamos dividir em 2 classes de finanças, CPF e CNPJ. CNPJ a gente ensina diferente de CPF. CPF o que é? É minha roupa, minha comida, minha casa, os meus negócios, né? É diferente, negócio é mais complicado. Negócio eu não faço dívida, eu pego um emprestado para fazer um investimento. Se eu tiver uma garantia que eu vou pagar, são capital de risco. Então é outro assunto, mas eu preciso ter a minha finança, então eu preciso me organizar, eu preciso achar minhas prioridades. Então lá em oração eu vou achar minhas prioridades na finança, eu vou ver as cagadas que eu estou fazendo fora da palavra, né? Que a palavra de Deus está me condenando, e eu vou alinhar meu coração, eu vou ver a questão também do meu egoísmo, tudo mais, né? Em oração eu vou consertar tudo isso, aí eu vou trabalhar a finança na minha vida. Então quando você estiver trabalhando a tua finança, 10 motivos para você não ter dívida. Então vamos falar comigo, vamos ler comigo lá, Não ter o nome sujo, fala aí. Qual que é o primeiro motivo para não ter dívida? E eu posso falar uma coisa para vocês? Na realidade isso aqui é um motivo nosso, né? Mas tem motivos de Deus, tá, gente? Mas olha bem, para você ouvir Deus, lembra que eu falei que eu não consigo ouvir a televisão com a Rose secando o cabelo? Né? Não consigo ouvir mais nada. Aí ela pergunta para mim, querido, está atrapalhando? Não, querido, está não. Né? Se eu estou ouvindo internet, acabou tudo. Por quê? Porque tem barulho. Então, como Deus fala no coração, na emoção, no sentimento, eu preciso estar em paz, eu preciso ter paz. Querido, quando você pensa assim, eu estou com 10 milhões na poupança, mas dá uma paz na gente. Entende? Mas quando fala assim, meu Deus, amanhã vence o boleto de 10 mil reais e eu não tenho um tostão para pagar. Querido, eu não vou ouvir mais nada. Deus pode falar para mim, pode mandar os anjos, os arcanjos, só o diabo que vai falar comigo, porque o diabo vai acabar com a minha vida. A voz minha, o demônio vai ficar perturbando. Então, olha bem, se você tem um nome sujo, é a coisa mais feia do mundo. Lá na loja mesmo, a coisa mais triste que tem, querido. Alguém vai fazer um cadastro, dá o CPF, a Fábio, querido, ela é ruim pra caramba, ela olha e ela fala assim, esse não dá. Né? Por quê? Nome sujo. E às vezes o cara está com o nome sujo por causa de uma conta d'água, por causa de uma... Né? Tem uns que assusta, né, Fábio? Tem uns que a Fábio até assusta. Ela não dá nem para ler a lista. Nome sujo. Pergunta para a Ana Paula como é que nós descobrimos dos pregadores, né, que vinha aqui, né? Vamos ver os pregadores que nós chamamos. Quem tiver nome sujo não vem. Parou de vir pregador aqui. Então a coisa mais feia do mundo é ter nome sujo. Então olha bem, o primeiro motivo para você não ter dívida, lute para não ter nome sujo. É melhor você não ter, melhor você não comprar. Segundo motivo, leiam para mim lá. Não é a maioria dos nossos casos, né? A maioria de nós não tem nada, né, para perder, né? Mas é triste, hein? Gente, quando a gente tem um processo no fórum,
né, eu já fui no fórum umas vezes, né? E fui processado, mas eu era uma vítima, né? Eu estava sendo processado por causa de uma malandragem. Mas enquanto não resolveu, eu não tinha paz. É terrível. É terrível. Já pensou? Você ter um bens, né? Um terreno, uma casa, um carro, ver um oficial de justiça e levar teu carro embora. É triste. Terceiro motivo. Se sentir digno e honrado. Então, quem não tem dívida, você se sente digno e honrado. Mas se você não tiver, você não se sente. Entende? Você vai se sentir culpado. Qual? Outro motivo, leem lá. Você já pensou, querido? Cobrador? Quem aqui já teve essas experiências de cobrador aí, uns par de dias? Não levanta a mão não, tá? Por favor. Não quero saber da vida de vocês. Eu só estou ensinando para vocês. Vale a pena, se todo dia um cobrador ficar lá, aí eu ver o que eu comprei, que aquele cobrador está lá, eu vou falar assim, eu podia bem ficar sem aquele bens, né? Joia. Ao outro lá. Não passar por humilhações. E o sexto? Eu já vi várias pessoas que veio aquele negócio da casa própria e a pessoa não pôde, né, Raquel? Está com o nome negativado. Perdeu a oportunidade de ter uma casinha, porque não tinha nome limpo. Acho que o Juba já viu muito disso, né, Juba? E vai lá ainda, né, o prefeito? Dá um jeitinho para mim aí. Vamos lá, outro. Eu não estou escutando vocês ler, tá, gente? Principalmente quem precisa, não está lendo. Então, diz que foi feita uma pesquisa, as pessoas ficam doentes 3 vezes mais doentes as pessoas endividadas. Pessoas endividadas têm 3 vezes mais possibilidade de ficar doente do que uma pessoa que não tem dívida. Uma coisa que você precisa saber: se você comprou fiado é porque alguém te deu crédito. E a primeira pessoa que tem que negar crédito para si mesmo, quem que é? É eu mesmo. Entende? O primeiro que tem que falar, não vou comprar, não vou comprar fiado, é eu mesmo. A pessoa que te deu crédito, ela confiou em você, ela apostou em você. Outra coisa, para você orar e mudar na questão de finanças, você tem que aprender uma coisa: você tem a vida que você construiu. Entende? Você tem a vida que você construiu e você vai chegar diante de Deus e vai reclamar do pai, da mãe, do coisa. Isso é infantilidade emocional. Entende? Infantilidade emocional é que fica procurando desculpa. Pensa comigo, olha bem, vou contar uma historinha. Tá? O cara, ele era criança e ele ficava doido com o pai, porque tinha que ser tudo do jeito do pai. E quando ele foi crescendo um pouquinho, o pai falava para ele assim, se você quiser as coisas do teu jeito, vaza. E ele doido, né? Doido, porque o pai ficava apagando a luz, não deixava ele coisa, e ficava naquela economia, naquela miséria. Ele revoltado com seu pai, né? Não viu a hora, criou uma idade e foi morar sozinho. Mas em pouquinho tempo, o que ele começou a descobrir? Começou a vir um aluguel, começou a vir a conta de água, de luz, né? Começou a vir as suas despesas, e aí ele começou a ficar pirado. Ele falou, meu Deus do céu, né? Eu não tinha nada disso.
Agora, olha bem, eu tenho liberdade, mas ele fechava o olho e ele via o pai dele dando bronca nele e apagando a luz. Ele falou, eu era feliz e não sabia. Aí o que aconteceu? Ele precisou arrumar um emprego. E lá no emprego ele queria fazer acontecer. O patrão falou, ó, cara, enquanto você estiver trabalhando aqui, quem manda aqui sou eu. Aí ele descobriu que ele só saiu do pai que mandava nele. Agora quem mandava nele era o patrão. A coisa piorou. Ele perdeu a mordomia de ser um hóspede, com tudo pago, e agora rumou alguém pior para mandar nele. E aí o cara pegou e falou assim, trabalhou, aguentou o patrão, juntou dinheiro, porque ele foi bom de finanças, ficou revoltado e abriu uma empresa. Ele abriu uma empresa, né? Quantas pessoas vai falar para mim, ô pastor, eu vou abrir uma loja, o que o senhor acha? Eu falei assim, 15 mil por mês. O que o senhor quer dizer? Falei, despesa, 15 mil por mês. Falei, como assim? Falou, põe aí o aluguel. Você põe o aluguel, um funcionário, o escritório, mais a despesa disso, daquilo, tal. 15 mil por mês. 10 mil se for uma coisa muito fajuta. Se for 10 mil por mês, na hora que você abre a porta, R$25 vai dar o quê? R$400 por dia. Eu abro a porta, já tem que começar a ganhar R$400 só para zerar a conta. Depois dos 400 é que eu vou começar a ganhar alguma coisa para viabilizar o meu negócio. Depois que eu viabilizei o meu negócio, que eu tenho que ganhar pelo menos 200, 300 reais, é que daí eu vou poder tirar para minha vida pessoal, para o meu CPF. Aí o cara falou assim, estou ferrado. Agora eu não tenho patrão que manda em mim, eu tenho a prefeitura, eu tenho ISS, eu tenho... Agora estou ferrado mesmo, estou ferrado. Então, o que acontece? A pessoa quer ficar independente de Deus, né? Entenderam, né? Eles querem ficar independente de Deus para ter liberdade, né? Para ter liberdade. A liberdade não existe, querido, ela é abstrata. Pegaram? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que se sujeitar a Deus, se submeter a Deus, para tudo que nós estiver fazendo seja para agradar a Deus. Aí não importa se eu sou empregado, se eu sou patrão, se eu sou filho, se eu sou pai, os princípios vai ser o mesmo, aonde você estiver, os princípios vai ser de Deus, tá? Vamos terminar que está acabando meu tempo. Ó, vamos lá, lê o outro. Então, agora preste bem atenção. Quando você agora for procurar um emprego, qualquer pessoa que vai te pagar $1,5 salário, de $1 salário você pode arrumar serviço aí, coisa assim. Você vai arrumar um serviço de $1,5 salário. Se você hoje for trabalhar, acho que de Guari, é capaz que tem que ter, ou não, pode qualquer um. Pode qualquer um de Guari? Hã? Diga comigo, para trabalhar de Guari, tem que ser alfabetizado. Então, olha bem, nós precisamos, qualquer um, então você estuda para quê? Outra, você tem que ter o nome limpo para quê? Querido, como é que alguém, é só louco, eu já fiz isso, né? Não faço mais. Primeira coisa que você tem que ver, você vai arrumar um funcionário, ele já tem uma certa vida, veja como ele lida com a finança dele, veja como ele lida com a vida pessoal dele. Tem nome limpo, estudou, é preparado, vai ter o emprego, né? Se tiver com o nome sujo, pode ser o cara mais estudado do mundo, mais gente boa do mundo. Querido, os motoristas de caminhão hoje, 99% das empresas, o caminhão entra lá dentro, o cara pega o CPF do motorista, não é da empresa. A empresa está cadastrada. Tem nome sujo, o motorista não entra dentro. Pode pôr outro. É mandado embora na hora pela empresa, porque não pode
entendeu? Carregar o caminhão se tiver com o nome sujo. Lê o outro lá. O empregado que está com problema financeiro, ele vai ser bom funcionário? Vai ser difícil, porque ele anda tenso. Eu tinha um funcionário lá, que eu não sabia, mas ele fazia muita dívida. O cara tinha suas crises emocionais, dava tanto trabalho que a gente aprendeu, né? Eu aprendi. Não dá para pegar pessoas hoje que não administram bem sua vida financeira. É pena que eu estou aprendendo depois de velho, né? Mas já fiz crescendo só a graça, só arrumei confusão. Vamos no outro, vamos lá. Então preste atenção, quando nós fazia os cursos de casais, né, e todos os cursos de casais ensina sobre finanças. Quantos por cento, Raquel? 85% dos divórcios causa raiz finança. Não é que a finança separou o casal, tá, gente? Não é a finança. Mas a origem foi, por exemplo, incompatibilidade de acordo, né? Aí o dinheiro não dá, entra em dívida, vem os problemas, o casal acaba discutindo, tal. Então 85% dos divórcios. Agora olha bem, o que Deus falou hoje para você essa noite? Que você deve orar sobre a sua finança. Você deve fazer da finança um tema. Olha bem, quando nós vamos fazer uma pregação, primeira coisa que vem na cabeça da gente, o tema. Depois, o nome da lição. Que lição? Lição, o que é? É um problema dentro daquele tema. Vamos pôr lá, tema, finança. Finança. Lição, né? Aí você vai fazer a lição. Como é que nós vai no mercado? Então, faz uma lição de ir no mercado, né? Então nós devemos orar pela nossa finança, fazer um tema dentro da finança, fazer a lição no nome da finança, e orar especificamente por algo. Não precisa você querer mudar de repente. Você ficou a vida inteira sem saber lidar com finanças. Agora você acha que numa pregação você vai sair daqui transformado? Não, você vai sair daqui com o espírito da transformação, do arrependimento. Você vai começar a gostar de ouvir sobre finanças, e você vai começar a orar. Eu dei uma engordadinha de novo, eu estou orando. Jesus, tem misericórdia. Eu quero emagrecer, ficar mais grande um pouquinho, mas emagrecer, Senhor, porque eu fui ficar um pouquinho grande e acabei engordando também. Então, oração, eu não preciso ficar preocupado, certo, gente? Agora, olha bem, se eu estou orando, fica mais fácil na hora de eu comer. Epa, menos disso. Se eu não estiver orando, manda ver. Ontem eu comi pamonha ali, querido, que eu saí daqui, falando, pequei, né? E falei com Deus. Deus, olha bem, é diferente. Quando você ora, quando você é um homem de Deus, é diferente. Se fosse outro, tem que comer mesmo, vai morrer, né? Não, mas quando você tem uma causa que está lutando por ela, mesmo você errando é diferente. Olha, talvez esse mês você ganhe, o dinheiro não dê, né? Você vai orar diferente, você vai falar, Deus, e se fosse antes, você ia falar, que merda, né? Ai, meu Deus. Não, você vai falar assim, Deus, eu ganhei pouco, não vai dar, tem misericórdia. E já é querido, é 15 anos. É que a irmã falou, 15 anos. Pegou? Não sai da igreja porque o pastor está pegando no teu pé. Não fica revoltado. Entendeu? Não fala assim, agora eu vou lá, o pastor fica
pegando no meu pé sobre finança, né? Querido, olha bem, a minha sogra, né? A minha sogra, o Crésio, né? Até hoje eu tenho vergonha, porque eu fazia isso porque tinha que continuar fazendo, né? Mas eu fazia isso quando eu ganhava pouco. Eu tinha que pôr a lista, né? Lembra, Rose? Tinha que pôr a lista, colocava mercado 1, mercado 2, mercado 3, mercado 4, mercado 5 e o Londrina. Aí cada item, e naquela época não tinha internet, né? Nós tinha que pegar o carro, passar com a lista e ir anotando os preços de todos os mercados. Depois, né, passar nos mercados que estava mais barato, colhendo as mercadorias. Não era assim, Rose? Aí, cada 3 meses nós íamos em Londrina, porque enlatado, essas coisas, a diferença era absurda de preço. Tem que fazer, querido. Se você ganha 1, 2, 3, 4, 5, você ganha até 10 salários por mês, tem que fazer. Perguntaram para o Antônio Luiz Hermínio de Moraes, não é ele mesmo? É Antônio ou é Luiz? Não lembro. Mas perguntaram para ele, qual o segredo da tua prosperidade? Ele falou assim, eu cuido da minha conta de água e luz até hoje. Não tem nada que paga que eu não confiro, que assino. Pegaram? Aprenda a prestar conta para você mesmo e para Deus. E se você tiver algum trauma, deixa Deus te curar. Todos nós temos traumas. Esses dias atrás eu comecei a estudar sobre trauma financeiro. Não é que eu quis estudar, é que você vai querer aprender alguma coisa para ensinar. Aí eu descobri, querido, que o quanto de comportamento que eu vejo em vocês, vejo na minha vida, e descobri que é tudo trauma. Então eu não tenho problema com as pessoas ter problema. O meu problema maior é quando o cara não quer se arrepender. Esse é o problema. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa tem aquele problema porque ela tem um trauma. Ela tem um problema que precisa ser curado, sarado. Alguma coisa aconteceu na infância, ou na vida dela, ou em circunstância que fez com que ela tenha aquele comportamento. Só que nós não estamos aqui para pregar psicologia, nem técnica, nem nada. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Mas se nós ficar pegando uma palavra de Deus abstrata e não mostrar alguns exemplos na prática, querido, você não tem nem como trabalhar a cura interior que Deus quer fazer na tua vida. Você tem que querer, diga comigo, eu preciso querer. Tá? Você precisa querer. E para você querer, você tem que saber que você tem que estar disposto a se arrepender. Oração, querida, é sofrer transformação. Glória a Deus. Pode vir. Raquel, segura o cronômetro do pastor aí. Paz do Senhor, irmãos. Eu falei assim, eu vou ter que falar porque é para confirmar essa palavra, gente. Que Deus, Ele fala. E antes de nós estarmos aqui, o Senhor já estava ministrando isso, preparando essa palavra no coração do pastor. Só para confirmar isso, eu tirei o dia hoje para dar uma arrumadinha assim no meu quintal. Eu estava tirando uma sujeira, uns entulhos, né? E de repente, o Senhor começou a trazer ao meu coração, não tinha nada a ver aquele entulho. Começou a trazer ao meu coração da pessoa que vive com o nome sujo, a pessoa vive sem o dinheiro, dependendo do salário do mês para poder resolver suas contas. E às vezes sabe que aquele salário não vai dar para pagar as contas. E o Senhor começou a ministrar aquilo. Que desespero, que tristeza, que angústia que a pessoa sente. Essa pessoa não tem mais, começa a perder os sonhos, começa a perder o foco de viver, a vontade de viver. Desanima. E eu mexendo com aqueles entulhos e Deus ministrando isso no meu coração, que a pessoa fica desanimado, porque não tem uma fonte de renda melhor, ali, um dinheiro guardado, para poder ter um pouco de alegria, não dizendo que o dinheiro
vai ser a nossa alegria, a nossa confiança. E a confiança tem que estar no Senhor. Mas é necessário nós termos uma reserva, igual o pastor ministrou, não ter o nome sujo, conseguir economizar, não gastar tudo, tá? Isso aí leva nós a estarmos sentindo melhor, tanto para buscar a Deus, para estarmos de cabeça levantada, como nós vimos tópico ali. Então o Senhor mostrou isso para mim à tarde. Depois desse serviço eu fui lavar minha caixa d'água. Estou lá tirando a sujeira do fundo, aquela água, aquela sujeira, tudo decantada no fundo. E eu estava com a mangueira puxando só aquela sujeira mais grossa. De repente o Senhor começou a ministrar: filho, assim também é a minha igreja, é as pessoas que vai deixando a sujeira, o pecado entrar, e vai esse pecado acumulando. De vez em quando entra uma água limpa, mas suja tudo porque tem esse pecado guardado. E a minha igreja precisa, vocês precisam conversar comigo. Vocês precisam orar. Vocês precisam falar comigo, contar o que vocês têm, pedir perdão dos pecados. E conforme vocês vão conversando comigo, eu vou limpando. A água nova vai entrando e a sujeira vai saindo. E eu limpando ali, falei: Deus, o que o Senhor quer falar, né? Aí vem o pastor, começa a falar sobre a finança. De repente, a irmã começa a falar sobre oração. E o pastor está terminando aqui falando de nós estarmos orando, conversando com Deus, entregando para o Senhor as nossas finanças, aquilo que nós achamos que é tudo bom, está bom assim mesmo, né? Come bastante, acha que está bom, mas quando nós estamos orando, nós vemos que pecamos. Opa, eu comi demais. Então, contar essas coisas para Deus. E assim Deus pode trazer uma água nova e essa água vai limpando. Aquela água rota, aquela água suja, ela vai indo embora, porque nós estamos conversando com o Criador. Tá? Então, isso que o pastor está dando aqui, ele falou até como uma aula, uma diretriz para nós, isso aí está refletindo na nossa vida conjugal, né? Conseguindo ter paz em família e paz com Deus também. Nós podemos conversar melhor com Deus. Nós podemos ser mais úteis para Deus. Amém? Glória a Deus. Quem sabe quinta-feira eu vou trazer assim 10 motivos, né? Vamos ver se eu acho. 10 motivos para nós termos uma reserva, né? Então, porque se você vai ouvindo, isso vai, né? Vai mudando. Quando você quer fazer uma dieta, você começa a ir no YouTube, você fica procurando lá, né? É ou não é? Então a gente tem que ficar ouvindo, para você colocar isso em oração, tá, querido? Eu estou ensinando vocês a ouvir Deus. E eu estou ensinando agora a ouvir a Deus através da oração. E para vocês orar, vocês precisam se organizar. Para vocês melhorar a finança de vocês precisam se organizar. Pastor, mas eu não consigo. Você tentou? Tenta, começa. Glória a Deus. Vamos vir todo mundo para cá e vamos orar a Deus a respeito da nossa finança ou não? Glória a Deus. Às vezes você fala assim: mas eu não tenho chance, eu não tenho emprego, eu não tenho estudo. Fala para Deus, ué. Fica falando só para você. Você chega diante de Deus e fala: Deus, mas eu não tenho estudo. Olha bem, quantos homens de Deus chamou ele, né? E o que eles foram falar? Quando chamaram Gideão, né? Gideão falou: Senhor, mas eu sou da família mais pequena, eu sou o mais pequeno da minha família, como é que o Senhor não vai me chamar, né? Então, o que ele estava falando? Eu não, Senhor, chama outro, né? Chama outro, chama o fulano que é mais preparado, né, querido? E Deus chamou Gideão, né? Porque Gideão tinha um coração revoltado com uma circunstância. Diga comigo: coração revoltado com uma circunstância. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender e ficar revoltado contra o pecado, contra a circunstância errada. Mas não é um revoltado assim para poder fazer o mal, é um revoltado para poder se voltar a Deus.
Se você quer emagrecer e falar, estão me chamando de gordofóbico, estão me burlando. Se você ficar falando isso, você vai ficar cada vez mais gordo. Você tem que falar assim, eu sou gordo. Gordura é uma desgraça. Você tem que xingar a gordura. Agora, você vai ficar do lado da gordura? Vai ficar assim, minha gordura, minha diabetes, meu câncer, sei o quê, rapaz? Volta contra isso. Então, olha bem, a gente se ofende fácil. O pastor Vanderlei, ele conta, até hoje ele me conta esse testemunho. Eu não gosto muito que ele conta, mas é errado. Agora eu já não estou ligando mais. Mas eu tinha um fusquinha vermelho. Você lembra do meu fusquinha vermelho? Não lembra? Eu tinha um fusquinha vermelho, Banco Procar. Era o fusquinha 69 dos mais bonitos da cidade, não era, Ju? Você lembra? E aquele fusquinha, eu me converti, eu tinha aquele fusquinha. E o pastor Vanderlei, na pregação dele, né? Eu ainda estava com o fusquinha ainda. Eu ia na pregação dele, ele tinha comprado um Monza, né? Ele andava de caravana, comprou um Monza. E ele falava de prosperidade, eu falava, olha gente, quando eu vim para Bandeirante eu não tinha carro. Aí o irmão Sidney, né? Ele chamou eu e mostrou um carro que estava debaixo de um pé de manga, um Fusca. E as galinhas botavam lá, mas ele reformou tudo, e eu pegava aquele Fusca, e eu olhava para baixo do Fusca, andando no Fusca assim, eu via o asfalto correndo, e quando passava na poça d'água eu levantava, né? E aí vocês veem, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu não sei como é que a turma consegue gostar de Fusca. Aí ele contava os testemunhos dele, né? E aquilo, né? E eu falava assim, caramba, ele está falando comigo, esse pastor, ele, né? E ele falava assim, gente, eu ainda estava de borracheiro, né? Ele falou, gente, você pensa que Deus gosta de ver o Trovati com aquela... Eu tinha o maior orgulho de ser borracheiro. Eu era orgulhoso. Eu me achava assim, né? Eu só falava assim, eu só perco para os filhos do Juca porque eles são fortes, mas eu sou o melhor borracheiro da cidade. Eu tinha esse orgulho, né? E os filhos do Juca me humilhavam, né? Porque eles eram muito fortes, tinha prática também, mas eu tinha muita prática, né? Aí eu pegava e falava assim, mas... E o pastor Vanderlei falava assim, vocês pensam que o diabo, ele ama de ver o Trovati lá batendo marreta, não sei o quê, né? Tal. Gente, eu falava assim, meu Deus, ser borracheiro é uma bênção. Eu falava, né? Eu gosto... Né, eu ganhava dinheiro, eu era um borracheiro respeitado na cidade, e o pastor me humilhava, eu ficava ruim. Aí ele falava assim, o que o diabo não quer, e o pastor Vanderlei na época foi dos primeiros que começou a montar computador na cidade, computador nem existia, né? Quase assim, ele foi dos primeiros. Até foi uma maldição na vida dele aquilo. Mas ele pegou, querido, e começou a falar, o que o diabo não quer, querido, é ver o Trovati numa sala, ar-condicionado, então naquela época era a coisa mais impossível do mundo, né? E ele falava assim, uma sala com ar-condicionado e na frente de um computador, controlando a empresa. Ele falava desse jeito. E agora, né, às vezes ele chega lá na loja, ele vê sempre, eu estou na frente de um computador, né? E eu fico o dia inteiro vendo o que está faltando, o que precisa comprar, né, tal. A profecia que me ofendia me pegou. Entendeu, gente? Mas olha bem, se eu não tivesse mudado, se eu não tivesse aguentado aquilo e ficasse junto com o pastor, né? Aonde eu estaria hoje? Na borracharia. Ou morto, né? Olha bem, não deixa a ofensa te tirar da igreja. Não deixa você se sentir. Eu ficava ruim com o pastor, eu ficava com o coração magoado, eu chegava a chorar. Chorava. Eu ficava ruim. Perdi o sono. Né? Mas era bom, porque era um sofrimento melhor do que a dor que eu estava sentindo, né? Que fez levar para a igreja. Então você nunca deixe
aquilo que é a tua cura, te tirar do processo, tá? Não deixa o medo de injeção fazer você perder a sua bênção, né? A Rose mesmo, eu chamo ela para ir aonde eu estou fazendo tratamento lá, mas eu mostro para ela o filme, né, estirando meu sangue, colocando de novo, colocando negócio lá. Ela fala, eu não vou, né? Querido, não deixe a presença de Deus por causa daquilo que pega no teu pé, né? Eu tenho irmãos que saiu daqui porque se sentiu ofendido, vários saiu ofendido, né? Mas eu tenho uns que ficou, que fala assim, ó, graças a Deus, né? Graças a Deus que o pastor pegou no meu pé. Diz que do momento aí é os gordinhos, né? Que mais fala assim que eu sou gordofóbico. Mas eu não tô contra os gordinhos, não, estou junto, né? Eu oro por vocês. Você vê, ó, o Julião mesmo, né? Ele ficava escutando, aí ele não ligou muito porque eu preguei. Daí como é que ele estava vindo na igreja já? Oh, né? E você viu como é que ele está andando agora? Já está andando assim, ó. Já repararam que ele começou a cruzar a perna, sentar, relaxar, né? Então, deixa Deus agir, querido. Glória a Deus. Vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar? Vamos orar. Se você não pode dobrar o joelho, só puxa a cadeira aqui mesmo, tá? Primeiro nós vamos de joelho cantar uma canção, Lu. Consegue pôr o microfone aí? Ao único que é digno. Senhor, nós queremos, Deus, te adorar, Pai. Nós estamos de joelho diante de Ti, Pai. Porque nós queremos aprender, Pai querido, a ouvir o Seu Espírito. Eu quero aprender a orar, Pai, de novo, Deus. Eu quero, Pai, que a glória da segunda casa, Pai, da segunda etapa, seja maior do que a da primeira. Eu quero que a unção, Pai, o Senhor prometeu, Pai, no passado, o Senhor disse no passado, Pai, que a unção, Deus, vai ser a maior, Pai, já derramado na face da terra. Então, Pai, nós queremos voltar a orar, Pai. Voltar, Deus querido, a adorar como nunca. Voltar, Pai querido, a Tua presença de uma maneira também, Pai querido, que seja única, Pai, seja verdadeira, seja gloriosa. Um dia eu aprendi, Pai, que de joelho, Deus, é que tinha que chegar na presença dos reis. Também eu aprendi, Pai, que nós temos que voltar a condições, Deus querido, de sair da árvore do conhecimento do bem e do mal e voltar, Pai querido, à árvore da vida. De todo jeito nós vamos ter senhores sobre nós, Pai, mas que o Senhor seja o Senhor supremo, o Todo-Poderoso. Estou na Tua casa, Pai, junto com meus irmãos. Eu te amo, Pai. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
ao único que é digno de receber honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Toda a glória é tua, Senhor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, teus pés consagramos todo o nosso ser a ti. Toda a glória é tua, Pai. Todo louvor, Pai, é teu, Deus. Ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, todo nosso ser a ti. Querido Deus, todas as dívidas nossas, Pai, sejam pagas. Todos nós, Pai querido, tenhamos, Deus, mais do que nós precisamos. Com a tua ajuda, Pai. Que nós, Pai querido, ao orarmos a Ti, Deus, Tu esteja nos ensinando, Pai. Através, Pai querido, do fruir da Tua palavra. Eu quero abençoar cada um que está aqui, Deus. Por mais, Pai querido, complicado que seja, Deus, para cada um, Senhor, o Senhor com a Tua palavra e com o Teu poder vai mudar a história do meu irmão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus do impossível, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.